Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, 10 de julho, interlúdio de terror. Hoje eu estava quase certo que ia conseguir fazer a postagem dessa nossa, essa nossa postagem especial da novela, mas vai ficar para outra semana. São muitos personagens, muitos narradores, convidados, é um monte. É uma narrativa difícil de produzir de fato e estou caprichando bastante, vai ficar, né, vocês não perdem por esperar, como se diz. E como eu já tinha meio que adiantado, né, se não desse tempo, a gente apelaria para algum grande clássico do horror que estão aí para nos socorrer. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Hoje eu vou postar um conto muito curioso. O conto é curioso em si, é uma lacuna no canal, que eu até hoje não tinha narrado nada de horror oriental, e isso é uma lacuna mesmo, né? Porque Japão, China e outras culturas, outras civilizações asiáticas têm uma vasta tradição, né, no campo do horror, o Japão particularmente, que se reflete na literatura, no cinema. E é o caso dessa vez. Eu vou narrar para vocês O Devorador de Cadáveres. É uma lenda tradicional japonesa que foi transformada em conto pelo por um autor que em si a vida dele é tão diferente, tão estranho, não é? Diferente assim, que vocês vão gostar certamente de ouvir um pouco, né? Falar de Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, para quem é do métier do horror, já leu contos de terror dele. Ele escreveu bastante ao longo da não tão longa vida dele. Ele é de 1850, morreu em 1904, 54 anos de idade. E ele foi o que eu achei assim mais significativo. Vocês podem já estar achando estranho, né? Lafcadio Hearn, ele é a escolha para representar o terror japonês, sim, porque ele é japonês e chama estranhamente Lafcadio Hearn. Não, não é por isso. Ele é irlandês, mas ele é nascido na Grécia. É confuso realmente. O que acontece é o seguinte, ele é filho de um militar, né? E esse militar fazia parte do destacamento britânico lá nas ilhas gregas, e lá no meados do século XIX, quando a Grã-Bretanha estava ocupando aquelas ilhas lá, as ilhas jônicas. E ele lá, esse oficial, ele acabou se casando com uma grega e teve um filho lá, nasceu na Grécia, mais pequenininho, ele já voltou para a Irlanda, no caso, que o cara não era inglês, era irlandês. E então mas ele nasceu na Grécia, a mãe dele é grega, mas ele não absorveu nada da cultura grega na realidade. Ele apenas nasceu lá. E esse nome de Lafcadio tem a ver com o nome da ilha que ele nasceu. Lafcade é o nome da ilha que em grego, né? Da ilha que ele nasceu lá, é da ilha Leucade. E esse cara, então ele foi levado pequenininho para a Irlanda, ele de fato, portanto, é um britânico, um irlandês, foi educado lá na Irlanda. E depois, o que acontece com ele? Ele acaba indo, quando ele tinha 19 anos por aí, ele foi para os Estados Unidos, para Ohio. Aí começa a ficar mais assim, rico, vamos dizer, a vida dele, as experiências de vida dele. Ele foi para os Estados Unidos, para Ohio, para Cincinnati, né, capital de Ohio. E lá ele entrou pela carreira do jornalismo. E trabalhava no jornalismo até que ele teve um problema, uma coisa até mais né, um detalhe pitoresco da vida dele. Ele acabou se casando com uma afrodescendente, né, a Mattie, que tinha sido escrava. Tinha sido escrava até a Guerra da Secessão. Na Guerra da Secessão acabou a escravidão nos Estados Unidos. Mas a futura esposa dele ainda era escrava antes do fim da guerra, e depois ele acabou se casando com ela.
Qual o problema? Nenhum problema em princípio, pelo nosso olhar de agora, mas na época foi problema legal para ele, porque o legal, juridicamente falando legal, ele, na época, no estado de Ohio, era ilegal casar com uma pessoa de outra raça. É incrível, né? Depois o pessoal fica preocupadíssimo com as opiniões do Lovecraft. Isso aí, o mundo era desse jeitinho aí, nessa época. Hoje isso é inaceitável, mas na época não era, era lei. Nesse estado era lei. E ele não quis saber, ele se apaixonou pela tal Matt e casou com ela. E teve problema, foi demitido do jornal por causa disso. Quando isso transpirou, esse grande escândalo, quando isso aconteceu, ele foi demitido do jornal, foi para um outro jornal, mas aí ele já estava de saco cheio da cidade. Cincinnati era uma cidade muito poluída na época, isso fazia mal para a saúde dele, que não era grande coisa. E ele foi para o sul, um clima mais ameno, né? Ele foi para Nova Orleans. E lá em Nova Orleans ele se envolveu muito com a cultura local. Ele era um cara, uma esponja cultural, assim, para onde ele ia, vocês vão ver, porque vai chegar no Japão, vocês devem estar pensando, o cara escolheu o autor errado, né, para representar a cultura japonesa no horror, mas vocês vão ver que não é o caso. Então ele foi para lá, para Nova Orleans, e lá se envolveu com o voodoo, começou a escrever da a respeito dos pobres, que está cheio de pobres lá na época, mais ainda lá em Nova Orleans, então ele escreveu muito sobre o assunto. Ele começou a escrever sobre, ele começou a se interessar pela cultura creole, a cultura típica de Nova Orleans, né? Ele se envolveu lá, estudou culinária, os dialetos, e era um cara assim irrequieto culturalmente falando. Depois disso, ele acabou indo, ele foi trabalhar no jornal, ele era um jornalista profissional, mas escrevia, né, sobre esses contextos culturais onde ele se envolvia. Aí ele acabou indo, o jornal mandou ele para as Antilhas, lá para Martinica, Saint-Pierre e Miquelon e Martinica, que eram possessões da França, né? E ele lá, mais uma vez, a esponja cultural, ele caiu de boca lá na cultura creole local da Martinica, estudou o dialeto local, o dialeto creole de Martinica, que tem suas diferenças para outras ilhas das Antilhas, escreveu contos que só vieram a ser famosos depois, que são contos creole, escreveu duas coletâneas de contos baseados, ambientados em Martinica. E o que acabou acontecendo? Depois, já mais por fim da vida dele, em 1891, ele foi para o Japão. Aí chegou o Japão finalmente aqui na nossa narrativa. Ele foi para o Japão em 1891 e lá ele simplesmente se apaixonou. Nessas alturas ele já tinha se separado da mulher lá nos Estados Unidos, e ele lá no Japão se casou com a filha de um samurai. Se casou com essa filha do samurai, mudou, ele adotou a cidadania japonesa, aí a esponja foi além, né? Ele adotou a cidadania japonesa, ele adotou um nome japonês, que é o nome que está aí no início do conto, né? Ele assinava as obras dele como Koizumi Yakumo, foi o nome japonês que ele adotou lá no Japão. Ele foi dar aula de literatura inglesa na Universidade Imperial do Japão, ele virou um japonês. E ele, até hoje, é muito reconhecido o trabalho dele no campo da cultura japonesa, porque ele sistematizou, ele coletou aquelas lendas, o Japão é cheio disso, né? De lendas sobrenaturais, ele coletou tudo e foi transformando tudo em contos. Então a obra mais importante da vida dele foi essa, nascida nesse período de Japão. Inclusive tem um filme magnífico que vocês puderem achar para assistir, é Kwaidan, ganhou N prêmios, né? Kwaidan é uma coletânea de contos do Lafcadio Hearn, baseados em lendas sobrenaturais japonesas, imperdível, Kwaidan. E esse conto daqui não está no filme Kwaidan, o Devorador de Cadáveres, mas é uma obra
muito típica do Lafcadio Hearn e da importância que ele teve nesse resgate, né? Bem resgate, né? Da sistematização e popularização da cultura do sobrenatural japonesa no resto do mundo, né? Eu espero que vocês tenham achado interessante essa historinha a respeito desse cara, né, Lafcadio Hearn. E vamos ver se vocês gostam do gosto do devorador de cadáveres, Lafcadio Hearn. Abraço a todo mundo, saudações, final de semana, uma curiosíssima história para o projeto Lovecraft 2.0. Aguardem. Abraço, divirtam-se, fiquem bem. O Devorador de Cadáver, Koizumi Yakumo, nome japonês de Lafcadio Hearn, 1850-1904. Certa feita, Muzo Kokushi, sacerdote da seita Zen que viajava sozinho pela província de Mino, perdeu o caminho em um distrito montanhoso onde não havia ninguém que pudesse orientá-lo. Por um longo tempo, o sacerdote vagou sem rumo. Começava ele a desesperar-se por encontrar um abrigo para passar a noite, quando vislumbrou, no topo de uma colina iluminada pelos últimos raios do sol, um daqueles pequenos eremitérios chamados Anjitsu, construídos por monges solitários. Embora parecesse estar em condições ruinosas, Muzo apressou-se ansiosamente em alcançá-lo. Descobriu que o eremitério era habitado por um sacerdote idoso, a quem rogou que lhe concedesse o favor de refúgio por uma noite. Rudemente o ancião negou-lhe o abrigo, mas indicou a Muzo uma certa aldeia, num vale adjacente, onde poderia encontrar alojamento e comida. Muzo encontrou o caminho da aldeia. Esta consistia em menos de uma dúzia de casas rústicas. O sacerdote foi gentilmente recebido na residência do líder do vilarejo. 40 ou 50 pessoas achavam-se reunidas no cômodo principal quando Muzo chegou. Indicaram-lhe um pequeno quarto separado, onde prontamente lhe ofereceram alimento e roupas de cama. Vergado pela fadiga, Muzo deitou-se bem cedo, mas pouco antes da meia-noite seu sono foi interrompido por um choro alto que vinha do cômodo contíguo. Então as portas corrediças deslizaram e um jovem que trazia uma lamparina acesa entrou no quarto, saudou-o respeitosamente e disse: Venerável senhor, é meu doloroso dever informar-vos que sou agora o responsável por esta casa. Ontem eu era apenas o filho mais velho, mas quando aqui chegastes, vergado pelo cansaço, nós vos não queríamos incomodar. Não vos participamos, pois que meu pai havia morrido poucas horas antes. As pessoas a quem vós vistes reunidas na sala ao lado são os habitantes desta aldeia. E aqui estão para prestar as últimas homenagens ao falecido. Mas agora devem partir para outra aldeia a 3 milhas daqui, pois, segundo os nossos costumes, ninguém deve permanecer na aldeia durante a noite quando alguém morre. Fazemos as oferendas e orações apropriadas e depois retiramo-nos, deixando o cadáver sozinho. Na casa onde jaz o defunto, coisas estranhas sempre acontecem. Por isso, cremos que seria melhor que fosseis conosco. Na outra aldeia achareis um bom alojamento, mas, como sacerdote, é possível que não tenhais medo de demônios e espíritos malignos. E se não vos traz incômodo a companhia de um defunto, sois muito bem-vindo para desfrutar de nossa pobre morada. No entanto, devo advertir-vos de que ninguém, a não ser um sacerdote, se atreveria a pernoitar aqui. Muzo respondeu prontamente: Sou profundamente grato por vossas amáveis intenções e vossa generosa hospitalidade. Todavia, lamento que não me tenhais contado sobre a morte de vosso pai assim que cheguei. Com efeito, embora um tanto cansado, não teria dificuldade em cumprir o meu dever de sacerdote, realizando o serviço religioso antes de vossa partida. E é o que farei assim que vos retireis. Permanecerei com o defunto até amanhã. Ignoro que vos referis ao mencionar o perigo que se corre quando se fica aqui sozinho. Mas não temo fantasmas ou demônios. Portanto, eu vos peço que não vos inquieteis com minha sorte. O jovem pareceu satisfeito com tais garantias. Assim, expressou a sua gratidão com as palavras adequadas.
Os demais membros da família, assim como os aldeões reunidos na sala contígua, tendo sido informados das promessas do sacerdote, foram prestar-lhe os agradecimentos. Depois disse o dono da casa: Agora, venerável senhor, malgrado muito deploremos vos deixar sozinho, devemos nos despedir. Segundo as normas de nossa aldeia, nenhum de nós pode permanecer aqui depois da meia-noite. Nós vos imploramos, amável senhor, que cuideis de vosso honorável corpo, enquanto não estivermos aqui para vos servir. Se por acaso ouvirdes alguma coisa estranha durante a nossa ausência, por favor, dizei-nos quando voltarmos pela manhã. Todos em seguida deixaram a casa, exceto o sacerdote, que foi para o quarto onde jazia o cadáver, estendido em meio às habituais oferendas, à luz de uma pequena lâmpada budista, a tomiga. Proferindo os termos rituais, o sacerdote realizou as cerimônias fúnebres, entrando depois em estado de meditação. Assim permaneceu em silêncio durante várias horas. Nenhum ruído se elevava na aldeia deserta. Mas, quando o silêncio da noite se fazia mais profundo, uma forma vaga e ampla entrou silenciosamente. Naquele mesmo instante, Muso se viu impedido de falar ou mover-se. Ele viu que a forma se apoderava do cadáver, como se tivesse mãos, e o devorava mais rapidamente do que um gato devora um rato. Começou pela cabeça e depois prosseguiu, comendo tudo, o cabelo, os ossos e até mesmo a mortalha. E a coisa monstruosa, após consumir todo o corpo, voltou-se para as oferendas e igualmente as devorou. Depois foi embora tão misteriosamente quanto havia chegado. Quando os aldeões voltaram na manhã seguinte, encontraram o sacerdote a aguardá-los na porta da casa. Todos o cumprimentaram, e quando entraram e olharam ao redor, não manifestaram surpresa alguma com o desaparecimento do cadáver e das oferendas. Mas o dono da casa disse a Muso: Venerável senhor, certamente vistes coisas desagradáveis durante a noite. Estávamos todos preocupados convosco, mas agora estamos muito felizes por encontrar-vos são e salvo. Com grande satisfação teríamos ficado convosco se tal nos fosse possível. Mas as regras da nossa aldeia, como vos disse ontem à noite, nos obrigou a abandonar a casa após o óbito, deixando o corpo sozinho. Sempre que esta regra foi infringida, sobreveio algum portentoso infortúnio. Mas se à norma rendemos observância, descobrimos que o cadáver e as oferendas desaparecem durante a nossa ausência. Talvez tenhais vós visto a causa. Então Muso falou sobre a forma sombria e terrível que penetrara na câmara mortuária para devorar o cadáver e as oferendas. Ninguém pareceu surpreso com a narrativa. O dono da casa observou: O que vós acabais de nos dizer, venerável senhor, coincide com o que se tem dito sobre o assunto desde os tempos ancestrais. O monge da colina costuma realizar os serviços fúnebres para os vossos mortos? Que monge? O monge que ontem à noitinha me indicou esta aldeia, respondeu o Muso. Cheguei ao Anjitsu que fica na colina. Ele me recusou abrigo, mas me ensinou como chegar aqui. Os ouvintes se entreolharam com uma expressão de espanto. Após um instante de silêncio, o dono da casa disse: Venerável senhor, na colina não há monge ou Anjitsu algum. Há muitas gerações que nenhum monge reside nesta região. Muso nada mais disse sobre o assunto, pois era evidente que os seus amáveis anfitriões acreditavam que ele houvera sido iludido por algum trasgo. Mas, após se despedir e obter todas as informações necessárias para prosseguir o seu caminho, decidiu procurar o eremita da colina, para assim verificar se realmente havia sido enganado. Achou o Anjitsu sem dificuldade, e desta feita o ancião o convidou a entrar. Quando o Muso entrou, o eremita prostrou-se humildemente diante dele, exclamando: Ah, que vergonha! Estou muito envergonhado. Estou extremamente envergonhado. Não deveis sentir vergonha por haver me negado abrigo, disse Muso. Vós me indicastes a aldeia onde fui muito bem acolhido, e eu vos agradeço por esse favor.
A ninguém eu posso oferecer abrigo, respondeu o eremita. e não me envergonho pela minha recusa. Eu me constranjo porque vós me vistes em minha verdadeira forma, pois fui eu quem devorou o cadáver e as oferendas diante dos vossos próprios olhos na noite passada. Sabei, venerável Senhor, que sou um jiquininque, um devorador de carne humana. Tende, pois, piedade de mim, permitindo que eu vos confesse o segredo pecado que me reduziu a esta condição. Há muito, muito tempo eu era um sacerdote nesta desolada região. Não havia outro sacerdote num raio de muitas léguas. Naquela época, os montanheses traziam para cá os corpos de seus mortos, às vezes vindos de grandes distâncias para que eu prestasse os serviços sagrados. Mas eu realizava os serviços e os rituais apenas visando lucro. Pensava apenas na comida e nas roupas que a minha sagrada profissão me proporcionava. E por causa deste ímpio egoísmo, renasci imediatamente após a minha morte como um jiquininque. Desde então tenho sido obrigado a alimentar-me de cadáveres das pessoas que morrem neste distrito. Devo devorar cada um dos que morrem da maneira como vós presenciastes na noite passada. Agora, reverendo Senhor, eu vos peço que realizeis um sacrifício aqui em meu favor. Ajudai-me com vossas orações. Eu vos imploro para que prestamente me liberteis deste hediondo estado de existência. Mal o eremita formulou este pedido, desapareceu. No mesmo instante, o eremitério também desapareceu, e Muzu Kokushi encontrou-se a sós, ajoelhado sobre a grama crescida, junto a um antigo sepulcro coberto de musgos, que tinha a forma chamada Gorin-ishi e que parecia ser o túmulo de um sacerdote. Fim.